Olá, a paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 28, 29 e 30. 31, 32 e 33 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Ezequiel 28. Profecia contra o rei de Tiro. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. O teu coração se tornou arrogante. E disseste, sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses, no meio dos mares, entretanto tu és homem, e não Deus. Embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Por acaso és mais sábio que Daniel? Não há nenhum segredo que se possa esconder de ti? Enriqueceste e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento. Aumentaste as tuas riquezas por tua grande habilidade comercial, e o teu coração se eleva por causa das tuas riquezas. Assim diz o Senhor Deus. Já que consideras o teu coração como se fosse o coração de um Deus, trarei estrangeiros sobre ti, os mais terríveis dentre as nações, os quais sacarão espadas contra a beleza da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e terás morte violenta no meio dos mares. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas na mão do que te fere, tu és um homem e não um Deus. Morrerás a morte dos incircuncisos, por mão de estrangeiros, pois eu falei isso, diz o Senhor Deus. Lamento pelo rei de ti. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, levanta um lamento. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estivesse no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berílio, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foste criado. Eu te coloquei com querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em ti. Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio, e pecaste, por isso te lancei profanado, fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. Glórias a Deus, aleluias. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra, coloquei-te diante dos reis, para que te contemplem. Profanaste os teus santuários, pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu comércio. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te transformei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão assustados contigo. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás para todo sempre. Profecia contra Sidom. Novamente a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dirige o rosto para Sidom e profetiza contra ela, dizendo, assim diz o Senhor Deus,
ó Sidom, coloco-me contra ti e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando no meio dela executar juízos e nela me santificar. Pois lhe enviarei praga e sangue nas suas ruas, e os feriados cairão no meio dela, pela espada que virá de todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem erva daninha que lhe cause dor, entre os que se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu reuni a casa de Israel, dentre os povos no meio dos quais está espalhada, e eu nela me santificar, à vista das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo Jacó. E ali habitarão seguros, sim, edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 29. Profecia contra o Egito. No dia 12 do 10º mês, do 10º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dirige o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, coloca-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande fera que estás no meio dos teus rios, e dizes, o rio é meu e eu fiz para mim. Mas porei anzóis em tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. E te tirarei dos teus rios, juntamente com todos os peixes grudados em tuas escamas. Eu te lançarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Tu cairás em campo aberto, não serás recolhido nem ajuntado. Eu te darei para alimento dos animais da terra e das aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque tem sido um bordão de junco para a casa de Israel. Quando eles te pegaram com a mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, tu te quebraste, fazendo estremecer as suas costas por inteiro. Portanto, assim diz o Senhor Deus, enviarei a espada contra ti e exterminarei homem e animal do meio de ti. A terra do Egito se tornará ruína e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o Nilo é meu, eu o fiz. Coloco-me contra ti e contra os teus rios, e deixarei a terra do Egito deserta e totalmente solitária, desde Migdol de Migdol de Sevene até as fronteiras da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal pisará sobre ela, nem será habitada durante 40 anos. Assim tornarei a terra do Egito uma desolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades ficarão desertas por 40 anos no meio das cidades assoladas. E espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelos países. Pois, assim diz o Senhor Deus, ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. E restaurarei os egípcios do cativeiro, e os farei voltar à terra de Patros, à sua terra natal, e ali serão um reino humilde. Será mais humilde do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os enfraquecerei, para que não dominem mais sobre as nações. O Egito não terá mais a confiança da casa de Israel, mas a sua maldade será lembrada quando Israel quiser confiar nele, e saberão que eu sou o Senhor Deus. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
Conduziu o seu exército numa batalha difícil contra Tiro. Toda a cabeça foi rapada e todo o ombro foi esfolado. Ele e o seu exército nada receberam de Tiro pela batalha travada contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim ele levará a sua riqueza, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. Essa será a recompensa para o seu exército. Como recompensa pelo serviço que me prestou, pois trabalhou por mim. E eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei crescer o poder da casa de Israel. E te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Lamento pelo Egito. Façamos a leitura agora do capítulo 30. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia. Porque o dia está perto. Sim, o dia do Senhor está perto. Será um dia de nuvens, o tempo das nações. Uma espada virá ao Egito e haverá angústia na Etiópia. Quando os feridos caírem no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro, e os seus fundamentos serão destruídos. Etiópia e Put, Lude, todo o povo da Arábia, Cube e os povos aliados do Egito cairão pela espada juntamente com eles. Assim diz o Senhor: os que apoiam o Egito também cairão. A arrogância de seu poder fracassará. Cairão pela espada desde Migdol até Sevene, diz o Senhor Deus. E ficarão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu atear fogo ao Egito, e quando todos os que lhes davam auxílio forem destruídos. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem os etíopes descuidados. Eles serão tomados de angústia, como no dia do Egito, pois certamente acontecerá. Assim diz o Senhor Deus: também darei fim à população do Egito, por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo, terríveis dentre as nações, chegarão para destruir a terra, desembainharão a espada contra o Egito e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus. E devastarei completamente a terra pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, disse isso. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei fim às imagens de Mênfis. A terra do Egito não terá mais príncipe, e espalharei medo no meio dela. Devastarei Patros, porei fogo em Zoar, e executarei juízos em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Pelúcio e a fortaleza do Egito. Exterminarei a população de Tebas. Também atearei fogo ao Egito. Pelúcio ficará angustiada. Tebas será destruída e Mênfis será atacada em pleno dia. Os jovens de On e Pi-Besete morrerão pela espada, e essas cidades serão levadas ao cativeiro. O dia se escurecerá em Táfnis, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e a arrogância do seu poder cairá ali. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas serão levadas ao cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no dia 7 do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para que sare, nem se colocou uma tala para fortalecê-lo, a fim de manejar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: coloco-me contra o faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto forte como o que já foi quebrado, e farei cair a espada da sua mão. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Mas fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada
na sua mão, e quebrarei os braços do faraó, e ele gemerá diante daquele como quem está mortalmente ferido. Sustentarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Então espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Faraó, capítulo 31. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, dize ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a ti na tua grandeza? A Síria era um cedro do Líbano, com belos ramos, com folhagem bem alta, que fazia sombra, cujo topo ficava acima dos ramos espessos. As águas o nutriam, as fontes profundas faziam-no crescer. Os seus riachos corriam desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores do campo, e seus ramos se multiplicaram, e seus galhos cresceram por causa das muitas águas nas suas raízes. Glória a Deus, aleluia. Todas as aves do céu faziam ninhos em seus ramos, debaixo dos quais todos os animais do campo davam crias, e todos os grandes povos habitavam à sua sombra. Assim era ele, belo na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, nem os pinheiros igualavam os seus ramos, e os plátanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua beleza. Eu fiz belo com vasta ramagem, de modo que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como ele cresceu e seu topo se estendia acima dos espessos ramos, e o seu coração se orgulhava da sua altura, eu o entreguei nas mãos da nação mais poderosa, que lhe dara o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Estrangeiros das nações mais terríveis o cortarão e o abandonarão. Seus ramos cairão sobre os montes e por todos os vales, e seus brotos serão quebrados junto a todas as correntes da terra. E todos os povos do mundo se retirarão da sua sombra e o abandonarão. Todas as aves do céu habitarão sob a sua ruína, e todos os animais do campo ficarão sob os seus ramos. Para que nenhuma das árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem o seu topo se estenda sobre os ramos espessos, nem os seus poderosos se levantem na sua altura. Sim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao céu, fiz com que houvesse luto, por sua causa fechei as fontes de águas profundas e retive as suas correntes. E as grandes águas detiveram-se, e fiz com que o Líbano o planteasse, e todas as árvores do bosque desfaleceram por causa dele. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando fiz descer ao céu, juntamente com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, consolaram-se nas partes inferiores da terra. Os que o apoiavam e habitavam a sua sombra, no meio das nações, desceram junto com ele ao Sheol, para se unir aos que foram mortos pela espada. Qual das árvores do Éden é comparável a ti em glória e grandeza? Entretanto, juntamente com as árvores do Éden, serás precipitado às partes inferiores da terra. Estarás com os que foram mortos pela espada no meio dos incircuncisos.
Este é o faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Lamento pelo faraó. Capítulo 32 do livro de Ezequiel. Lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, faz um lamento pelo faraó, rei do Egito, e diz-lhe: ela é semelhante a um leão forte entre as nações, entretanto és como uma fera nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando suas águas com os pés. Assim diz o Senhor Deus: estenderei a minha rede sobre ti, por meio de muitos povos, e eles te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, em campo aberto, e farei todas as aves do céu pousarem sobre ti. Fartarei de ti os animais de toda a terra. Porei tuas carnes sobre os montes e encherei os vales com teus restos. Também regarei com teu sangue a terra onde nadas. Até os montes e as correntes se encherão de ti. Quando eu te extinguir, cobrirei o céu e escurecerei suas estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Escurecerei sobre ti todas as estrelas brilhantes do céu, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando causar a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem perplexos a teu respeito, e os seus reis ficarão muito amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da tua queda, cada um deles tremerá de medo por sua vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo pelas espadas dos valentes. Todos eles são terríveis entre as nações. Despojarão a arrogância do Egito e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais das muitas águas. Nem pés de homem, nem cascos de animais as turvarão. Então tornarei as suas águas claras e farei correr seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir todos os que habitarem nela, então saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que se fará. As filhas das nações o farão pelo Egito e por todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Outro lamento pelo Egito. No 15º dia do mês, do 12º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer com as filhas das nações poderosas até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a povo. Acaso tu superas outros em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos pela espada. O Egito está entregue à espada. Arrastai-o com toda a sua multidão. Os melhores valentes lhe falarão de dentro do céu, com os seus aliados, dizendo: os incircuncisos desceram, jazem quietos, mortos pela espada. Ali está a Síria com todo o seu exército. Seus sepulcros estão ao seu redor. Todos eles foram mortos, caíram pela espada. Os seus sepulcros foram postos na cova mais profunda, e o seu exército está em redor do seu sepulcro. Foram mortos todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes, caíram pela espada. Ali está Elão, com toda a sua população em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram pela espada e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes.
e levaram a sua vergonha, juntamente com os que descem a cova. No meio dos mortos, lhe puseram a cama entre todo o seu povo. Seus sepulcros estão ao redor dele. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova, jazem entre os mortos. Ali estão Meseque, Tubal e todo o seu povo. Seus sepulcros estão ao redor deles. Todos esses incircuncisos foram mortos pela espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Eles não jazem com os guerreiros que caíram entre os incircuncisos, os quais desceram ao Seol com suas armas de guerra, e puseram suas espadas debaixo da cabeça, tendo seus escudos sobre os ossos, porque era o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás abatido no meio dos incircuncisos, e estarás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos, com os que foram mortos pela espada. Estarão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estarão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos, são envergonhados pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos pela espada e levam sua vergonha com os que descem a cova. O faraó e todo o seu exército os verão e se consolarão. O próprio faraó e todo o seu exército se consolarão pelos que foram mortos pela espada, diz o Senhor Deus. Pois eu também coloquei o terror dele na terra dos viventes, pelo que estará no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. O próprio faraó e todo o seu exército, diz o Senhor Deus. O verdadeiro profeta, capítulo 33, do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor ainda veio a mim. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu atalaia, e este perceber a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier e o ferir, será culpado da sua própria morte. Pois ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será culpado da sua própria morte. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia não tocar a trombeta, ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerarei o atalaia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio no seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Entretanto, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não converter do seu caminho, ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua maldade. Tu, porém, não serás culpado. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O julgamento justo do Senhor. Filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e desfiamos neles, como viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrerias, ó casa de Israel?
Portanto, filho do homem, diz ao filho do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E, quanto à maldade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar maldade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas morrerá na maldade que praticou. Também, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que havia furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando mal, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Entretanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles mesmo é que não é justo. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a maldade, morrerá nela. E, quando o ímpio se converter da sua maldade e praticar a retidão e a justiça, viverá, pois elas. No entanto, dizes: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei a cada um de vós, conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por sua presunção. No 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim veio a mim alguém que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. A mão do Senhor havia estado sobre mim à tarde, antes de chegar aquele que havia escapado, e ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse encontrar comigo pela manhã. Assim a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, os moradores destes lugares, desertos da terra de Israel, costumam dizer: Abraão era um só e, apesar disso, possuiu a terra. Mas nós somos muitos, certamente a terra nos é dada por herança. Diz-lhes, porém, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, ireis possuir a terra? Confiais na vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, ireis possuir a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, onde quer que estiverem em lugares desertos, morrerão pela espada, e eu entregarei o que estiver no campo aberto para ser devorado pelas feras. E os que estiverem em lugares seguros e em cavernas morrerão de praga. Transformarei a terra em deserto e abandono. Colocarei fim à arrogância do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desertos que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e abandono, por causa de todas as abominações que praticaram. No teu caso, filho do homem, o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas das casas. E um fala com o outro, cada um ao seu próximo, dizendo: vinde, ouvi a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Quando isso acontecer, como de fato acontecerá, saberão que havia um profeta no meio deles. Glórias a Deus, aleluia. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 28, 29, 30, 31,
32 e 33 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Glorificamos ao Senhor pelo privilégio de ler a sua palavra. Que o Senhor renove as nossas forças a cada dia. Cura as enfermidades do meio do teu povo, Senhor. Cura, são tantas enfermidades, também a nível espiritual, psicológico, emocional. Ô Senhor, depressão, cura as enfermidades do corpo, da alma, da mente, Pai, em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus. Amém, aleluias e glórias a Deus.